Você reparou que o tema desta manhã, o tema que diz respeito a Deus, é o amor divino, e que o tema antropológico, aquele que diz respeito a nós, filhos da misericórdia. Na verdade, somos filhos da misericórdia por causa do amor divino. Um amor difícil da gente entender. Deus não tinha que nos amar, Deus não tem a menor necessidade de nos amar, nem a menor obrigação de nos amar, mas Ele fez isso. E por amor, resolveu nos salvar. O tema da mensagem desta manhã, 5 palavras de graça. Esse é o tema da série que vai seguir nos próximos 5 domingos. Eu disse aos irmãos que nós iniciaríamos o ano, por assim dizer, falando das doutrinas basilares da nossa fé. Então, nós vamos começar falando sobre 5 palavras de graça. Essas palavras, essas expressões são conhecidas como 5 pontos do calvinismo. Mas eu quero que você esqueça isso. Eu não vou tratar aqui das questões históricas, não é isso que nós queremos aqui. Já tivemos aula sobre isso e elas estão gravadas. Inclusive, a aula de hoje foi gravada. Se você perdeu, né? Espero que você tenha um bom motivo para ter perdido, né? Mas se você perdeu, ela está gravada, ela vai ser disponibilizada. Veja tudo que o pastor Jonatas colocou, o planejamento para este ano, e aproveite o que já foi feito hoje também. Então, as aulas do ano passado, em que nós estudamos esses aspectos históricos, Sínodo de Dort, aquele negócio todo, estão lá. Se você tiver algum problema para localizar, fale com o pastor Jonatas, fale com o pessoal da mídia, eles vão ajudar você. Mas não é isso que queremos fazer nos próximos domingos. Sim, nós vamos falar sobre depravação total, é o tema de hoje. Vamos falar sobre eleição incondicional, vamos falar sobre a eleição eficaz, né? A expiação eficaz ou expiação limitada. Vamos falar sobre a graça irresistível e também sobre a perseverança dos santos. Mas pregaremos sobre isso. Não serão estudos. Eu disse, os estudos estão lá nas gravações das aulas da escola dominical. O que nós queremos aqui é uma abordagem pastoral. Porque essas doutrinas não são apenas resultado de um grupo que reuniu para brigar e discutir, não são picuinhas em torno de expressões teológicas. De crer ou não nessas coisas pode depender a sua eternidade, onde você vai passar a sua eternidade. Para resumir, por exemplo, se você não crê que nós somos pecadores e totalmente pecadores, incapazes de desejar qualquer coisa de Deus, incapazes de andarmos na direção de Deus, incapazes de nos salvarmos, de nos reconciliarmos com Deus, se deixados a nós mesmos, se não houver a ação soberana dele, você vai continuar nesse caminho. Você vai seguir dizendo, não, eu não tenho nenhum problema, eu sou uma boa pessoa. Você se julga talvez uma boa pessoa, talvez eu me julgue uma boa pessoa, porque faço aquilo que eu devia fazer. E aí pronto, olha só, eu não roubo. Primeiro a gente tem que investigar bem, porque o conceito de roubo pode ser mais amplo do que você parece. Eu nunca matei ninguém, mas o Senhor Jesus disse que se você tem rancor contra alguém, já em seu coração você o assassinou. Você é réu de juízo eterno. A gente pode continuar a lista. A gente pode continuar se justificando, dizendo, não, certamente eu não. Portanto, crer nessas doutrinas é crer no que a Bíblia diz, e a gente espera poder demonstrar isso ao longo das pregações. Mas o principal sentido é que você aprecie mais e melhor aquele que nos livrou dessa impossibilidade, dessa incapacidade, desse estado de morte e de rebelião contra Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, o tema da mensagem de hoje é esse, 5 palavras de graça, são essas 5 expressões, e a primeira delas, depravação total. Eu peço que você abra sua Bíblia, seu dispositivo que você tiver aí, em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, será a nossa leitura de hoje. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. O que nós vamos ver nesse texto, enquanto você abre aí em Romanos capítulo 3, de 9 a 20, é que a universalidade do pecado, ela é apenas a porta de entrada, para que a gente admita que a natureza humana é integralmente, é plenamente decaída, é impossível de ser restaurada em si mesma.
Outros aspectos, como a escravidão da vontade, o amor ao pecado, a incapacidade de se autolibertar, entre outras coisas mais, apenas vão corroborar essa triste condição. Porém, em sua infinita misericórdia, essa condição, até essa condição, aponta para a justiça de Deus revelada no Evangelho em Cristo Jesus. E é isso que a gente vai ver aqui. Romanos, capítulo 3, verso 9, diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, um veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldade e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a palavra de Deus. Você observou, e se você tem vindo aos estudos de terça-feira, nós temos feito estudo indutivo atualmente na carta aos Efésios, você já sabe que você não pode desconsiderar as palavras do texto, principalmente aquelas que fazem conexão, que fazem ligação com alguma coisa que vai ser dita depois, ou, como é o caso aqui, com alguma coisa que foi dita antes. Essa palavrinha está logo no começo. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Peraí, pastor, isso aí não é aquela conjunção que o pastor falou terça-feira aqui? Não, não é. É uma expressão, na verdade, duas. Mas quando você lê isso aqui, a pergunta óbvia vai surgir na sua mente, né? De que ele está falando? Ele está falando uma conclusão que se conclui. Então, você tem que dar uma olhadinha lá atrás. Eu não preciso que você faça isso agora, porque eu vou dizer para você. Paulo estava dizendo que os judeus, embora tivessem rejeitado a Cristo, não foram jogados de lado e rejeitados completamente. Que havia ainda muita vantagem na condição deles, porque eles receberam os oráculos de Deus, toda a revelação do Antigo Testamento veio no contexto do povo judeu, de alguma forma. Eles tinham recebido a adoração, eles tinham recebido as profecias, eles tinham recebido o lugar de adoração, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Então ele está dizendo, sim, há vantagem, mas à medida que ele desenvolve o argumento dele, ele vai mostrando que essa vantagem não faz com que eles se tornem automaticamente perdoados por Deus, não os coloca automaticamente numa posição de preferência de Deus, como se eles não tivessem pecado, como se o pecado deles não tivesse que ser resolvido. Precisa ser resolvido. E Paulo faz muito disso. Ele diz assim, olha, tem vantagem em ser judeu. E aí, de repente, ele diz, logo, que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Peraí, Paulo. Ele faz isso de vez em quando. Em Gálatas, ele diz assim, cada um vai levar sua própria carga. E logo depois ele diz, levemos a carga uns dos outros. Por quê, irmãos? Paulo está construindo um argumento, está construindo com consistência o ensino da palavra de Deus. Então, o que ele está mostrando é o seguinte, Deus escolheu um povo, por esse povo veio a revelação específica, a revelação registrada nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas isso não coloca esse povo numa situação de exigir, seja lá o que for de Deus. Na verdade, Paulo vai citar textos aqui, essa grande citação do verso 10 ao verso 18, é de diversos textos, tanto dos profetas, como Isaías, como dos Salmos também. Ele está citando escritos que foram enviados, que foram pregados ao próprio povo da aliança, ao povo que tinha vantagem, mas que expressava, como todo o resto da humanidade, todos esses erros que você viu aqui. Por isso é que ele começa dizendo, o que se conclui?
que nós temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e gregos aqui é uma expressão usada para todo mundo que não é judeu. Era como se falava entre os próprios judeus, os gregos. Então podia ser de Roma, podia ser da China, podia ser de qualquer lugar. Então, judeus, não judeus. Já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito. E aí pronto, ele faz toda aquela lista. Situei você? Coloquei você? Então nós podemos agora entrar num texto e na doutrina. A doutrina, na verdade, da depravação total, ela não discute se os seres humanos são pecadores ou não. Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente assume que a gente é pecador. As Escrituras, mas não somente as Escrituras, a própria experiência humana, a sua experiência, aponta para o fato de que nós somos pecadores. As Escrituras vão mostrar isso, mas a própria experiência já aponta para isso. De fato, a doutrina afirma que é a inteireza do ser humano, a vontade, a razão e as emoções, sim, o ser humano integralmente é que foi atingido e dominado pelo pecado após a queda. Então a afirmação é a seguinte: todos estão debaixo do pecado, é o que Paulo afirmou aí no versículos 9 e 10, no versículo 9, todo mundo está debaixo, todos são pecadores. Ele já tinha falado e vai falar isso de novo nesse capítulo 3. Mas a doutrina da depravação total, o que ela está dizendo é: não há nenhuma parte sua que não fosse atingida pelo pecado. É por isso que nós não conseguimos nos voltar para Deus. A nossa vontade, as nossas emoções, a nossa razão, nosso intelecto, tudo foi atingido pelo pecado. A morte impera ali. A rejeição de Deus impera ali. Agostinho dizia o seguinte: você quer ver como a sua vontade é? Se eu falar para você assim, como sua vontade é escravizada ao pecado, se eu falar para você assim, escreve Agostinho, levante um braço. Aí você levanta um braço. A menos que haja uma deficiência física, veja que mesmo nessa área nem sempre a gente consegue fazer o que quer. Se houver uma deficiência física, você não consegue. Mas, em geral, você consegue fazer isso. Quer fazer um teste? Levante seu braço. Se você não foi preguiçoso, pode abaixar. Agora eu falo para você assim: perdoe aquela ofensa. Foi uma ofensa grave, mas a pessoa se arrependeu. E agora? É fácil como levantar o braço? Perdoe aquela ofensa, sabe, aquela que machucou você. Você também não é perfeito? Perdoe aquela ofensa. Não, aí já uma luta começa. Não, nossa vontade não é livre. Absolutamente ela não é livre. E ela está lá desde sempre. A Bíblia diz no Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é Davi, no seu grande salmo de arrependimento. Ele não está dizendo que a concepção dele foi pecaminosa, como no adultério, por exemplo. Ele está dizendo que a concepção dele já foi manchada com pecado de qualquer forma. Mas isso é corroborado por outros textos bíblicos. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? A pergunta é retórica. É aquela pergunta cuja resposta você já sabe, ela vem embutida. Ninguém pode dizer. Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Sobre as crianças, nossas queridas, doces e maravilhosas crianças. Gênesis 8:21 diz, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Noé, o dilúvio tinha acontecido, Noé já tinha saído com sua família da arca, fez então um altar, ofereceu um sacrifício ao Senhor, a fumaça subiu, e o Senhor diante disso disse, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Desde o início na criação e desde o início na vida individual, é mau o desígnio íntimo do ser humano. O que Deus está dizendo é o seguinte, se eu for fazer um dilúvio toda vez, por causa disso, a terra vai virar uma grande piscina. Provérbios 22:15, porque nós estamos falando de quê? Das crianças, não é? Então você viu desde cedo. Provérbios 22:15, a tolice, na outra versão, a estultícia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
Não disse que a pureza está ligada ao coração da criança. Não disse a estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a pureza que ela tem, a inocência que ela tem, vai contrabalancear e vai resolver o problema. Não. Algum tipo de atitude externa, algo vindo de fora, no caso aqui, a especificação é aquela educação que o pai dá para o filho, a vara da disciplina, que não é vara de conversar, não é vara de vem aqui meu filho, não, é vara da disciplina mesmo. Aquela palmadinha dada na hora certa, não precisa bater não precisa machucar não precisa, isso é tolice, o momento certo faz muito mais efeito. Mas o ponto aqui é o seguinte, é preciso que algo externo aconteça, porque de dentro não vai resolver. De dentro o pecado já está lá. Lembre disso, é a estultícia, é a tolice, não é a pureza que está ligada ao coração da criança. Elas são fofinhas, não são? São fofinhas. Pelo menos tem uma ideia. Eu tenho 7 netos. É uma fofura só. Enquanto dá vontade de jogar um pela janela. Ainda bem, eu descobri que os pais colocam aquelas redes de proteção, não é para evitar a criança cair, é para evitar que você atire a criança pela janela. E uma vez eu tentando demonstrar na Bíblia uma classe, há muitos anos eu dava aula numa classe de escola dominical, que era uma classe de senhoras, né, em outra igreja, então, isso aí já tem mais de 30 anos. E eu estava falando sobre ela, mostrando o que a Bíblia diz sobre o pecado. Não, você já nasce, a criança já nasce pecadora, sim. O pecado está lá e no devido tempo ele vai se expressar, mas ela não se torna pecadora porque peca, ela peca porque ela já nasce pecadora. Aí uma irmã ficou muito chateada com isso. Não pode ser, pastor, não pode ser uma criança, um bebê, fofinho, bonitinho e tal. Eu falei para ela, minha irmã, Hitler já foi um bebê. E a resposta teológica que ela conseguiu me dar foi, mas ele era um bebê feio. Não sei se a mãe dele achava isso, mas foi a resposta que ela conseguiu. Em Romanos 3, 21 a 24, no texto que segue a esse que nós lemos, está escrito, mas agora, sem lei, a justiça de Deus, você se lembra, ele terminou dizendo que a lei, pela lei, você só consegue conhecimento do pecado e condenação, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que a doutrina que nós estamos expondo hoje aqui diz, não é para a gente discutir mais se eles pecaram, se nós somos pecadores ou não, mas como que isso age na integralidade, na totalidade de tudo aquilo que você é. Por isso, algumas vezes, a doutrina da depravação total é chamada de depravação integral. Nenhuma parte do ser humano ficou de fora dos efeitos do pecado. Como consequência, primeiro, o ser humano está morto. Efésios 2:1 diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Talvez você já tenha ouvido em alguma igreja aquela ilustração, aquela figura dizendo que o pecador está lá no fundo de um poço e ele não consegue sair porque as paredes são lisas, é muito fundo, então você tem que jogar uma corda para ele para puxá-lo de lá. Essa ilustração não tem nada de boa, ela nem é boa em si mesma e é totalmente errada, biblicamente falando. O ser humano pode estar no fundo de um poço. Esse poço pode ter as paredes lisas e pode ser bem profundo, mas o ser humano que está lá não está vivo para pegar corda nenhuma. Você pode botar um elevador panorâmico ali dentro e ele vai continuar no fundo do poço. Na verdade, esse ser humano, pecador, no fundo desse poço, não passa de um amontoado de ossos secos, para utilizar a visão lá de Ezequiel 37. Quando pregamos o Evangelho a ossos secos. Entregamos a mensagem como o profeta entregou. Deus chegou para ele e disse assim, filho do homem, esses ossos poderão virar gente? E ele disse, só o Senhor sabe disso. Ah, muito bem, então agora profetiza, ou seja, prega, filho do homem. E quando o filho do homem, o ser humano, um ser humano pecador, como Ezequiel, como eu, como você, pregou a palavra de Deus, disse o que Deus mandou dizer,
Começou a haver uma transformação e daqui a pouco tinha um grande exército, um numeroso exército de pessoas em pé. Nós não estamos doentes, não estamos com uma perna quebrada. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. O ser humano, em segundo lugar, ele é escravizado, ele está escravizado. Jesus, e é o Senhor Jesus quem disse em João 8,34, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Não, o pecado não é só alguma coisa na qual você se diverte, ele escraviza você. Talvez uma ilustração mais ou menos possa nos ajudar a isso, é qualquer droga que se injeta no corpo. Ela te dá certo prazer, claro que ela dá, senão ninguém ia. Para que alguém vai injetar um negócio que dá... isso aqui causa... Você botou, causa angústia, você fica angustiado, você começa a ficar deprimido. Não. Ela te dá alguma coisa que você julga ser boa, e ela começa a matar você, e daqui a pouco você é escravo, você é dependente. Você é escravizado ao pecado. Terceiro lugar, o ser humano está sujo, está imundo. Ele está morto, ele está escravizado, mas ele também está imundo. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Perdoe-me se eu vou ferir a sensibilidade de alguns ou algumas aqui, mas quando o profeta Isaías usa a expressão trapos de imundícia, ele se referia aos panos que uma mulher usava nos dias de sua menstruação. E o que ele disse? Ele disse... Nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Agora, para mim e para você, você pode torcer a cara e fazer assim, ai, que nojo, que coisa, né? Para eles era muito mais, porque significava ser imundo, cerimonialmente, significava ser separado. O sangue da mulher naquele período do mês a separava do culto. A coisa era muito mais intensa, o conceito era mais intenso, o peso era mais intenso. Nós somos imundos diante de Deus. Você pode se achar muito limpinho, talvez você pode, não, eu tenho uma manchinha aqui, aos olhos da justiça de Deus, aos olhos da santidade de Deus, eu e você somos completamente imundos, completamente sujos. Ainda o ser humano está cego para tudo que é de Deus. Ele não está só morto, ele não está só escravizado pelo pecado, ele não está somente imundo, mas ele está cego para tudo que é de Deus. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo escreve, ora, a pessoa natural, o ser humano, dependendo de suas próprias capacitações naturais, e você sabe que a capacitação natural do ser humano não é pouca coisa não, irmão. Não é pouca coisa. Pensa em engenharia, pensa em microcomputação, pensa em inteligência artificial, pensa em nanotecnologia. Pensa num instrumento tão simples como aquele ariete, o nome é esse, de um instrumento feito com bambu, mas que é capaz de, sem eletricidade, pegar água de um nível e jogar para outro nível. Se faz isso lá na roça. Sim, a nossa capacidade é imensa para muitas coisas. Mas o que é que diz o apóstolo? Ora, a pessoa natural, nas suas capacitações, essa maravilha toda que ela é, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Entende muita coisa, faz filosofia, constrói um microchip maravilhoso, faz o que pode fazer. Mas quando você fala das coisas de Deus, isso é loucura, isso é tolice, isso é besteira. E quando você crente, meu irmão, minha irmãzinha, vai pregar para alguém assim, não se sinta ofendido, você já sabia. Você tem que pensar duas vezes, essa pessoa disser, é isso mesmo. Aí você já fica assim, Deus está operando, só pode ser. Ou essa pessoa está só querendo me despachar logo, ou Deus está operando. Porque o que você mais vai ouvir, de um jeito ou de outro, mesmo que seja muito educado, é alguém dizendo, isso é besteira, não precisa nada disso. Você não tem que fazer essas coisas. O pecado, então, se manifesta sempre de três modos: imundície, ignorância e rebelião. Imundície, o pecado é imundície, como eu disse, nós estamos sujos diante de Deus. Ele é ignorância da lei de Deus, do ser de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. Você pode andar com um monte de símbolos religiosos, você pode
fazer a performance de diversos tipos de eventos rituais religiosos, daqueles que parecem os mais intensos, os mais sacrificiais, aqueles que exigem muito, e você pode olhar para isso, inclusive, e dizer assim, gente, é possível, Deus tem que abrir o céu para essa pessoa, olha só o que essa pessoa faz, olha como ela se sacrifica, olha como ela se dedica. Não, ela é completamente ignorante da lei de Deus. Aliás, como testemunho que vocês ouviram hoje no batismo, eu achava que eu podia fazer troca com Deus, eu achava que eu tinha que fazer muitas coisas para conseguir a salvação, e de repente eu descobri que Ele já tinha feito tudo, e que nada do que eu fizesse ia valer, nada do que eu tivesse feito valia, mas o que Ele fez valeu. Era suficiente, era completo. Somos ignorantes da lei de Deus e achamos, não, eu tenho uma ideia melhor do que Deus. Gente, uma das coisas mais ridículas que tem é o ser humano quando ele pensa isso. Não, eu tenho uma ideia melhor do que Deus. Deus não criou do nada. Houve uma evolução. Tá, ela começou onde? Em alguma coisa. Que coisa? Não sei. O que veio antes disso? Pode ir, vai fazendo pergunta. Vai. Eu dizia para os adolescentes hoje, quando nós, na apresentação do livro, que logo no primeiro capítulo, na primeira carta, que o mal danado é um demônio experiente, já com muitos séculos de atividade, em tentar seres humanos e tal. E ele está aconselhando seu sobrinho, que tem o belo nome de Vermelindo. Eu não sei por que Vermelindo me lembrou alguém dessa igreja, que tem lindo no final, mas vamos deixar isso para lá. E ele está aconselhando. E ele diz assim, olha, eu acho que você não está indo bem porque você está aproximando esse seu amigo com inclinações ao cristianismo de uma pessoa materialista. Só que você está fazendo isso na base da argumentação. Se você argumentar, você vai perder. Nós não vencemos com a argumentação porque toda a lógica, toda a verdade, toda a consistência, todo bom conceito está do lado do inimigo. O inimigo, nesse caso, é Deus. Nós somos ignorantes. Nós dizemos, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor do que Deus. Materialismo, ateísmo, ou qualquer outra religião. Essa religião aqui é melhor. Eu já disse aqui na igreja, irmão, vou lembrar você, talvez você não tenha ouvido ainda, mas os 10 mandamentos, lembra? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não fará para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado. Nenhum ser humano poderia produzir aquilo. Nenhum ser humano. Para começar, você chegasse lá com o seu caderninho, sua prancheta de projeto, né? Eu tive uma ideia de uma religião aqui. Mas como é que vai ser? A primeira coisa, não vamos falar o nome de Deus. Para não correr, não vamos falar, vamos chamar de quê, então? Tem mais uma coisa. Também não vamos fazer nenhuma representação gráfica, nenhuma estátua dele. Espera aí, como? Ele vai ser invisível. Esse negócio vai fracassar, esse negócio não tem como. Você tem que botar um negócio que chame a atenção, você tem que dar um ritual falando coisas. Não, você já por aí, você já vê que não funciona. Né? E as outras coisas, então, são impossíveis do ser humano realmente fazer. Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode falar mal dos outros, não pode fazer fofoca. Tem mais. No final de tudo, a gente ainda vai dizer o seguinte: se você errar um pouquinho, qualquer um desses já era. Quem é que cria isso? Que ser humano cria isso? Você vai bater na porta dessa igreja, vai dizer, não quero. Obrigado, fica aí. Vou embora. Nós somos ignorantes, nós achamos que temos ideias melhores, mas a verdade é só a nossa ignorância com relação a Deus se expressando. O pecado, então, se manifesta como imundície, se manifesta como ignorância e se manifesta como rebelião contra Deus. Paulo fala que nós precisamos ser reconciliados. Ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. Nós precisamos de reconciliação. A mensagem do Evangelho carrega o apelo à reconciliação. Diz o apóstolo, por Cristo, rogamos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. Ou na versão antiga, por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque nós estamos em rebelião contra Deus. Deus diz, é desse jeito, não é de outro. Deus disse, se arrependa, eu não preciso me arrepender. Eu não quero me arrepender. Guarde isso. Teologicamente, é assim que a gente sempre fala do pecado, ele se manifesta como
ignorância, como imundície, como ignorância, como rebelião. Como foi dito, a condição decaída, ela não se manifesta totalmente o tempo todo. A doutrina da depravação total não é a afirmação de que o tempo todo o ser humano vai ser tão mal quanto ele pode ser. Não, isso não acontece. Ela é a afirmação de que toda a constituição do ser humano, cada parte do seu ser foi atingida, morta, escravizada pelo pecado. Toda ela está manchada pelo pecado, toda ela foi inutilizada completamente como morta para o pecado. Ela não está dizendo, quando é do total, e por isso alguns falam depravação integral, porque quando se fala depravação total, dá a impressão que a gente vai ser mal na medida máxima da nossa capacidade de maldade, o tempo todo. Não acontece. Sabe por que não acontece isso? Por causa de uma coisa chamada graça comum. É Deus quem refreia, é Deus quem restringe na sua graça a maldade humana, exceto quando ele, para juízo, entrega o ser humano a si mesmo. Quando vocês veem alguma coisa como o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial, como vocês veem alguma coisa como os assírios faziam, empalando os seus inimigos, então não bastava vencer os inimigos, você tinha que pegar homens e mulheres, principalmente os homens, e fincar numa estaca e botar lá, vivo, obviamente. Quando você vê o Tutsi e Tutsi em Ruanda, há algumas décadas, matando uns aos outros com requintes de crueldade e achando que era isso que tinha que ser feito, isso é Deus entregando o ser humano a si mesmo. Se Deus retirasse a sua graça comum, a graça comum é aquela que Deus coloca sobre todo ser humano. A graça especial é a graça salvadora, sobre aqueles que creem. É a graça comum que permite que nós existamos como raça, que nós existamos como sociedade, grupos sociais. Porque se ele retirar a sua graça comum, nós nos mataremos no minuto seguinte. Nós dominaremos ou tentaremos dominar o outro no próximo minuto, no minuto seguinte. Então, a doutrina que estamos colocando aqui, ela não fala isso, porque isso, obviamente, você nem vê, você vê de vez em quando. Quando Deus resolve exercer o juízo dele e entrega o ser humano a si mesmo, nos propósitos de Deus. No texto que nós vimos, primeiro Paulo apresenta a universalidade do pecado. Eu estava brincando, preparando essa mensagem, de vez em quando você precisa descansar a mente, né? Então, eu fiz uma pergunta para uma dessas inteligências artificiais que tem aí. Perguntei, existe algum grupo social, alguma etnia, algum lugar onde não há nenhuma imperfeição, nenhuma injustiça, onde nenhum pecado é cometido? E a coisa lá respondeu, infelizmente, não existe nenhum grupo social onde não se verifique injustiça e botou uma série de coisas lá. Mas existem alguns grupos, e aí citou um grupo que mora lá no extremo norte, num lugar lá de gelo, onde quase não vai ninguém. Depois citou um outro grupo que mora lá numa ilhazinha perdida, lá num canto da Oceania. E depois citou um outro grupo também. Nesses grupos, não é que não haja erro, mas existe em menor escala e colocou assim, entendeu? Falei, tá, isso não é problema dizer isso, mas existe sem erro nenhum, sem pecado nenhum, sem injustiça nenhuma, sem afronta nenhuma? Não existe. O pecado é universal. Paulo escreve, como está escrito, é o versículo 10, não há um justo nenhum sequer, e os versos 11 e 12 dizem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Segundo, no texto ele apresenta, a corrupção do pecado é vista nas palavras, naquilo que falamos. Versos 13 e 14, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. E você sabe o estrago que a língua pode fazer. Você já ouviu a expressão cancelamento? Não precisa ser verdade, não precisa comprovar, basta publicar.
Lembra daquela velha, batida, porém verdadeira figura de um sujeito que falou mal do outro, caluniou, e depois foi, cara, eu não achei que fosse causar tanta coisa. E aí essa pessoa pegou um travesseiro. Essas ilustrações são muito bregas, eu sei, mas aguenta um pouco aí. Pegou um travesseiro, foi com um sujeito lá num penhasco, eu não sei por que ele não pôde fazer isso da janela, mas vai no penhasco, abre esse travesseiro, tá, agora espalha as penas aí, espalhou tudo. Tá, viu? Agora recolhe todas elas. Era para você falar, ó. Você não falou, ó, isso, ó. Olha a lição de moral aí. E agora, você pode estar, uma vez que você soltou, você não vai conseguir juntar tudo isso de novo. Não tem como você recuperar isso. É brega, mas serve, né? Porque no final das contas é exatamente isso. Não precisa ser verdade. Basta você publicar e pronto. Já era. As palavras matam. Aquilo, eu não estou falando palavra escrita, eu estou falando aquilo que você fala. Paulo mostra também a corrupção do pecado, e ela se vê nas ações, não só nas palavras, mas nas ações. Versos 15 a 17. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. No livro de C.S. Lewis, Os Quatro Amores, ele fala da senhora Fidget. A senhora Fidget era aquela mãe exemplar, maravilhosa, sabe? Por exemplo, ela tinha um filho que já tinha certa idade, ele era solteiro, ainda morava com ela, mas já trabalhava, tinha sua independência, mas ela fazia questão de aguardá-lo todas as noites. Então, se ele quisesse sair para alguns amigos, conversar, beber alguma coisa, voltar, ele chegava 1h, 1h30 em casa, está lá ela na sala, sentada lá e tal. Mamãe, por que você está fazendo isso? Não, meu filho, eu tenho que esperar você, eu não vou dormir, você fora de casa. Mãe, não precisa, eu sou um homem adulto. Você sabe o que é isso? Você está matando a pessoa, você está destruindo a pessoa, mas você vai dizer que essa mamãe está cometendo um pecado? Está cometendo um erro? Não, ela é cuidadosa. Não, ela não é cuidadosa, ela é egoísta. Eu já conheci pessoas assim. Ela prende você. Poucas coisas são piores do que um pai ou uma mãe que aprisiona o filho nos laços emocionais. Trabalham com a culpa, dominam, controlam e ainda acham que o filho é ingrato se o filho reclama, mas mãe, sim, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. De alguns, isso acontece de forma explícita e até grosseira. Para outros, isso acontece de outro modo. Isso acontece de filho para pai, isso acontece de pai para filho, isso acontece de marido para mulher, de mulher para marido e assim por diante. Isso acontece de pastor para a igreja. Isso acontece de igreja para pastor. Por último, Paulo afirma que a corrupção do pecado se vê também na mente. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não existe temor de Deus na mente deles, diante dos seus olhos. Não é de se estranhar, irmãos, que diante da justiça de Deus e dessa qualificação dos seres humanos, só resta a condenação explicitada nos versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, ele vai deixar isso claro no verso seguinte. O que ele está dizendo é, a lei, o que ela faz é servir como um espelho que mostra a realidade. Ela mostra a verdade, ela mostra quem você é. Espelho é um grande problema, não é? Se a gente não tivesse espelho, eu acho que 30% ou mais dos problemas que a gente tem talvez se resolvesse. A gente não ficasse ligando tanto assim. Mas a gente para, a gente se prepara todo, né? Eu entendo isso. Né? Minha namorada, já há mais de 43 anos, se arrumava diante do espelho para mim. Também com um partidão desse, né? Ela queria estar lá, assim. Né?
Mas às vezes a gente exagera, não é? Eu nunca havia exagerar, mas tem gente que fica ali e se torna escravo daquela imagem. É por isso que John Piper escreveu uma vez que o primeiro ídolo diante do qual você se curva é a imagem que você tem diante do espelho. Porque esse espelho, ele diz o que a gente quiser que ele diga. Porque é você que vai lá e diz, não está bom, então você vai lá e retoca um pouco mais. E acredite, homens fazem isso também. E aí você volta, ainda não. Aí você, agora já está. E aí passa diante de um espelho, ainda dá uma olhadinha. Entra no elevador, já viu mulher quando entra no elevador? Ela vai direto para a parede final, onde está aquele espelho grande, em geral, em muitos elevadores. Mostra o quê? O que a gente quer que mostre. A lei é um espelho, só que ela mostra a realidade. Ela mostra a feiura que eu e você não queremos ver. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei o que vem é o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei diz o que ela diz para todos, a fim de que todos vejam que são pecadores. Paulo escreveu a carta aos Romanos, irmãos, para apresentar o evangelho àquela igreja. Ele queria ganhar frutos ali e ele queria ser enviado pela igreja. Então, toda a carta aos Romanos, os 16 capítulos, Paulo está dizendo que ele quer ir a Roma para ganhar alguns frutos. Ele fala isso no capítulo 1, de 11 a 15, e no capítulo 15, de 22 a 24, ele diz que eu quero que vocês me enviem para as regiões da Espanha, e eu, por isso, estou apresentando o evangelho para vocês aqui. E por isso também, logo no capítulo inicial, nos versos 16 e 17, Paulo apresenta o resumo do Evangelho. Ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus, aquela que a gente falha em satisfazer, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Paulo não demora muito a apresentar, em poucas palavras, o âmago do Evangelho, Cristo, e Cristo crucificado. Romanos 5,8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor, o amor divino, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A ideia de quando ainda éramos pecadores, é a ideia de quando eu ainda achava que eu não era pecador. Você entende? Quando eu não levava isso a sério, quando eu até admitia, claro que eu tenho erro, ninguém é perfeito, gente, só sendo muito tolo para dizer, não, eu não tenho erro nenhum, não é? Óbvio. Não. Mas existe uma diferença entre dizer o lugar comum, ninguém é perfeito, e dizer, eu sou um pecador merecedor da justiça eterna do meu Criador. E se Ele me der o que eu mereço receber, eu vou passar o resto da eternidade na punição dEle, naquilo que comumente chamam de inferno. Existe uma diferença muito grande entre admitir eu tenho defeitos e entre dizer eu tenho essa deficiência, eu estou morto para ele, eu não o amo, eu não o quero obedecer, eu não quero de jeito nenhum, a não ser que ele tenha alguma vantagem para me dar. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, quando éramos pecadores, quando estávamos nessa condição tão cega que não víamos de fato o que o nosso pecado representa. Então, em Romanos 5,8, Paulo está mostrando o âmago do Evangelho. Cristo está bem no centro. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele está no centro, e o centro é Cristo morto. Não é Cristo simplesmente. Não é Cristo sendo bom exemplo. Cristo foi um grande homem, Cristo foi um bom exemplo e tal. Não, certamente ele foi, mas não foi só isso. Certamente ele foi um bom exemplo, mas não foi só isso. Cristo, um grande professor, o melhor professor que já existiu, tá? Ele foi talvez o maior mestre que já existiu, mas não foi só isso, não foi essa a principal coisa. Cristo é Deus encarnado, e Deus encarnado que veio provar a morte, para pagar o preço que nós não poderíamos, não quereríamos e não éramos capazes de pagar. Cristo, morto por nós, é a prova de que Deus nos ama, a ponto de pegar pecadores como nós, mortos do jeito como foi descrito ao longo desta mensagem, e transformar em filhos da misericórdia. O centro do Evangelho é uma pessoa.
Mas essa pessoa está revelada no Evangelho, nas Escrituras. Não está revelada na minha cabeça. Não está revelada na sua cabeça. Está revelada nas Escrituras, na palavra de Deus. Eu não posso moldar Cristo do jeito que eu gostaria que ele fosse. No momento em que fizer isso, Cristo não sai para nada, não é mais Cristo. Você não quer um Deus que você controle, quer? Um Deus que você pode controlar, não controla nada e não pode fazer nada por você. É por isso que Cristo pode nos dar vida na nossa condição de morte. João 10:10, Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Também é por isso que Cristo pode nos libertar dessa prisão em que nós estamos escravizados ao pecado. João 8, 34, 35 e 36, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Por sua morte, Cristo pode nos dar vida, por sua morte ele pode nos libertar da escravidão do pecado, por sua morte ele pode tirar toda a culpa do pecado, Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Se alguém está em Cristo, permanece em seus... se alguém está fora de Cristo, permanece em seus pecados, mas se está em Cristo, isso muda. Se alguém não está em Cristo, permanece na morte, mas em Cristo, isso muda. Se alguém não está em Cristo, permanece escravo, mas em Cristo, isso muda. Se alguém não está em Cristo, permanece sob condenação eterna. Mas tudo isso muda quando alguém crê em Cristo e está nele. Segundo aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém ainda tinha alguma dúvida desse ensino que eu dou há anos aqui, que é simplesmente a exposição do texto, você percebeu que Paulo não está falando de mudança de comportamento? Todo o contexto de 2 aos Coríntios 5, do verso 17, é justamente para dizer que se você não está em Cristo, você está na morte, você é escravo, você está sob condenação, mas se você está em Cristo, tudo muda. Ou seja, se alguém está em Cristo, uma nova criação acontece. Todas as coisas velhas, tudo aquilo que condenava você é tirado. Tudo se faz novo. É como se você começasse do zero. Por isso que a gente fala de nova vida. Por isso que a gente fala de novo nascimento. É por isso que somente Cristo pode fazer o mais doce e também o mais poderoso convite que um pecador jamais ouvirá. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Após a oração, permaneça de pé para cantarmos a última canção deste culto. Depois você pode assentar-se com oração silenciosa, o culto estará encerrado. Mais uma vez agradecemos a visita de todos aqueles que estão aqui, todos os visitantes, e renovamos o convite para que estejam conosco em outras ocasiões, se lhes for possível. Nossa oração é que Deus os abençoe com a palavra que foi pregada e com o culto que está agora se encerrando. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Tu és grande. Louvado seja porque não existe prisão da qual o Senhor não possa nos tirar. Não existe morto que o Senhor não possa vivificar. Não existe ignorância pecaminosa que o Senhor não possa iluminar com a luz da sabedoria do alto. Não existe culpa que não possa ser removida pela morte de Cristo no Calvário, Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus, Salvador, perfeito, completo, pleno, suficiente. Nele podemos descansar. Confessamos, Senhor Deus, como já fizemos ao longo do culto, os nossos pecados. Confessamos a nossa imperfeição e ansiamos por aquele dia em que não somente estaremos livres do poder do pecado que nos escravizava, como já estamos livres, não somente estaremos livres da culpa do pecado, como já estamos livres, porque Cristo levou sobre si a culpa que era nossa, mas estaremos livres da presença do pecado, Senhor. Até lá, ajuda-nos a mortificar o pecado e glorificar o Teu nome, confiando em Cristo, enquanto também anunciamos o Evangelho da graça de Cristo, para que muitos venham à salvação, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e a alegria nos céus e na terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.